O presente trabalho possui o intuito de discorrer a respeito de questões habitacionais no Brasil e também no Chile. 2 textos foram analisados, sendo estes: Política Habitacional no Brasil, uma análise das coalizões de defesa do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social versus o Programa Minha Casa Minha Vida, e o Problema Habitacional na América Latina, exemplos do Brasil e Chile. Então, de maneira sucinta, pois ambos os textos serão devidamente abordados a posteriori, o primeiro artigo analisa mudanças institucionais ocorridas na política de habitação no Brasil entre 1992 a 2014, conforme valores e ideias presentes na formulação e na alteração do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e do Programa Minha Casa Minha Vida. O artigo seguinte trata-se de um resgate histórico da problemática habitacional na América Latina e utiliza como exemplos o Brasil e o Chile, pois estes que vivenciaram políticas benéficas com o intuito de resolver o problema da habitação. Por conseguinte, o grupo procurou escolher um texto que abordasse tal problemática da habitação em um contexto mais amplo, de forma que este aspecto pudesse ser estudado no cenário brasileiro e também comparado com outro país latino, neste caso o Chile. Tal abordagem do artigo nos possibilita uma visão mais profunda da temática, pois permite um enriquecimento informativo a respeito dos diferentes tipos de políticas habitacionais existentes em um outro território. Agora, quanto ao artigo escolhido pelo professor referente à temática da moradia, sendo este: A Política Habitacional no Brasil, uma análise das coalizões de defesa do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social versus o Programa Minha Casa Minha Vida. Então, o artigo aborda a questão dos programas habitacionais adotados pelo governo para auxiliar as populações de baixa e média renda para aquisição de residência própria. O texto busca fazer um comparativo entre o programa Minha Casa Minha Vida, PCMV, e o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, SNHIS. Fica claro no artigo que o PCMV foi uma forma que os governantes da época encontraram para trazer uma solução rápida para os problemas das moradias no país. Porém, tal programa privilegiava a classe empresária, que obtinha grandes vantagens econômicas ao conseguir as licitações para as obras do programa. Além disso, o PCMV não levava em consideração problemas políticos sociais, não se importando em efetuar seus projetos de moradia em regiões rurais e periféricas, que seria mais um vetor para a marginalização dos povos de baixa renda. Já o SNHIS tinha um caráter mais humanitário e buscava de fato trazer um debate acerca da reforma urbana. Entretanto, nunca chegou a entrar em vigor por questões de interesses políticos. Sendo assim, fica evidente que o artigo busca problematizar a prevalência dos interesses econômicos em relação às demandas sociais, visto que um projeto que buscava, de fato, sanar o problema das moradias e trazer um pouco de equidade nem chegou a entrar em vigor, enquanto um programa que não trazia soluções para o problema, mas era economicamente vantajoso para as classes dominantes, tramitou com urgência no Congresso e foi publicado no Diário da União em poucos meses. Por fim, conclui-se que apesar de projetos como a Minha Casa Minha Vida trazerem resultados a curto prazo satisfatórios, os nossos representantes devem buscar soluções a longo prazo e que busquem de fato sanar um pouco da desigualdade financeira e social, já tão acentuada no país, mesmo que tais medidas não agradem às classes economicamente dominantes. Morar bem é um direito de todo cidadão brasileiro, como diz a própria Constituição Federal. Casas com estrutura de água, luz, gás, saneamento básico e urbanização são fundamentais. Rampas de acesso a todos os pavimentos e lazer para toda a família também não devem ser esquecidos. E nem a segurança deixada de lado. Muitos desses apartamentos foram entregues por programas governamentais, como este prédio no centro de São Paulo, reformado pela prefeitura e entregue a pessoas com mais de 60 anos. Foi um presente que caiu do céu, embora a gente tenha lutado para que isso acontecesse. Em 10 anos, mais de 4 milhões de moradias foram entregues pelo poder público para moradores de baixa renda. Para mim, vir morar aqui foi uma oportunidade. Eu só consegui comprá-la depois que eu me aposentei. Sair do aluguel e conquistar a casa própria é o objetivo da maioria das famílias. Isso através
através de um longo financiamento, consórcio ou outro tipo de aplicação. Mas para mais de 20 milhões de brasileiros, ter o próprio teto é um sonho bem distante. O déficit habitacional do Brasil passa de 7 milhões e 700 mil unidades, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ao mesmo tempo, cerca de 7 milhões de moradias estão vazias. O que acontece é que a população de baixa renda, de até 3 salários mínimos, não consegue acessar estes imóveis. O estado de São Paulo tem o maior déficit absoluto, de 1 milhão e 600 mil moradias. O Maranhão tem o maior déficit relativo. 23% das famílias enfrentam a falta de moradia. O imóvel é muito caro, o terreno muito caro. Mais de 12 milhões de pessoas vivem em favelas como esta, construída às margens de um córrego poluído. São locais sem qualquer tipo de saneamento básico ou segurança. As ocupações também são um problema grave. O caso mais conhecido é o do prédio Hilton Paz de Almeida, que desabou no Dia do Trabalho, no centro de São Paulo. Casos menores também são comuns e muitas vezes nem chegam a ser divulgados. Para este arquiteto urbanista, o poder público precisa criar mecanismos eficazes e urgentes para acabar com o déficit habitacional e as moradias de alto risco. Em primeiro lugar, a gente trabalhar com a ideia da construção de unidades novas com subsídio para a população de baixa renda. Mas também é importante cuidar da melhoria das habitações existentes. E, finalmente, é muito importante fazer a urbanização e a regularização fundiária em favelas. O problema habitacional é uma dificuldade comum entre todos os países latino-americanos. Nosso grupo, ao explicar um pouco sobre o texto oferecido pelo professor, abordou esse problema no contexto do Brasil. Por isso, escolhemos um texto que abordar essa questão não só no Brasil, mas em toda a América Latina, oferecendo comparações a fim de mostrar quais medidas podem ser viáveis, quais medidas podem servir de inspiração e quais medidas não deram certo. Por isso, ao fazer essa análise mais ampla, podemos ter uma visão geral desse problema que é tão preocupante e, como disse anteriormente, não é exclusivo do Brasil. Por isso, a seguir, vamos relatar um pouco, explicando e dando exemplos mais certeiros de Brasil e Chile. País este, Chile, que se mostrou bem eficiente e com medidas bem interessantes na superação desse problema. Medidas essas que vamos mostrar ao longo desse trabalho. Em primeiro lugar, ao ler o artigo, podemos perceber que as causas desse déficit habitacional nos países da América Latina também são comuns. Fatores como a grande aceleração dos processos de urbanização, a industrialização e o exagerado aumento populacional desses países em um curto espaço de tempo favoreceram enormemente para o déficit habitacional, porque os países passaram a ter uma grande demanda de moradias, porém sem uma infraestrutura adequada para oferecer a todas as pessoas que chegavam nesses curtos espaços de tempo. Então, algumas medidas foram tomadas pelos governos locais. Porém, essas medidas foram diferentes. Alguns países tiveram medidas mais amplas, medidas mais eficientes, investiram um pouco mais nessa questão, porém outros países se mostraram um pouco negligentes ou com um investimento um pouco menor. Isso fez com que o cenário também fosse diferente nesses países devido ao tratamento que eles deram e suas políticas públicas. Então, por isso, alguns países hoje em dia mostram um cenário mais alarmante, enquanto alguns, como veremos futuramente, se mostram mais controlados nessa questão. Agora, ao analisar as medidas tomadas pelos países da América Latina,
A autora do artigo em questão deu dois exemplos, o Brasil e o Chile. Primeiro, vamos falar sobre o Brasil. Não podemos negar que o Brasil teve sim medidas e programas na tentativa de sanar esse problema. Vindo lá de antigamente, na década de 1930, com a autorização dos institutos de aposentadoria e pensões, as EAPs a criarem carteiras prediais, reduzindo taxas de juros e ampliando prazos de pagamentos, além de outros programas também, como por exemplo em 1946, que foi criada a Fundação da Casa Popular, a FCP, como vários outros programas. Em 1960, por exemplo, o país passou a produzir bens duráveis e bens de produção, dando à industrialização brasileira uma nova cara. Até no início da ditadura militar, houve a formação do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH. E agora, mais recente, no ano de 2009, o governo Lula lançou o programa Minha Casa Minha Vida, dentre outros vários programas criados que foram citados ao longo do artigo pela autora. Então podemos ver que tiveram sim medidas, teve sim uma tratativa de se analisar, contudo, a autora, vendo friamente, analisando muito bem essas medidas, ela viu que a forma como elas foram tomadas acabaram beneficiando não as pessoas que demandavam dessas moradias, mas as classes mais favorecidas. Como, por exemplo, um exemplo que ela deu foi a implantação de conjuntos habitacionais em áreas periféricas sem a infraestrutura adequada, apenas para cumprir com a obrigação da construção de moradias, sendo algo mais midiático, algo para mostrar que está sendo feito. Por outro lado, agora analisando o Chile, ele se mostrou um exemplo para outros países no enfrentamento dessa questão. Mesmo que tenha mostrado alguns problemas, a política habitacional do país apresentou maior precaução nas questões sanitárias, diferente do Brasil, como falei anteriormente, sendo assim um dos países mais urbanizados da América Latina e que já possui políticas bem interessantes no âmbito habitacional desde o século XIX. Então, podemos ver que o Chile foi mais cauteloso na forma de se adotar essas medidas, pois ainda que o Brasil tenha adotado, ele não ligou muito para questões sanitárias, questões mesmo humanas da moradia, que não é só apenas construir a casa, mas sim oferecer uma moradia digna e boa de se viver. Assim, concluindo o trabalho, podemos ver que, ainda que ambos os países, Brasil e Chile, tenham apresentado medidas na tentativa de amenizar o problema habitacional, podemos ver que o Chile apresentou uma maior atenção do poder público nessas questões, mostrando maior preocupação em questões como saneamento, infraestrutura. Porém, ainda que o Chile se mostre melhor no contexto da América Latina, ele ainda pode melhorar e pode adaptar suas políticas, tendo em vista as mudanças na realidade da população de baixa renda. E por fim, podemos ver que não somente no Brasil e no Chile, mas em toda a América Latina, essa implementação desses programas, dessas políticas públicas relativas à moradia sofre bastantes críticas pelo mesmo motivo, da questão da infraestrutura e do planejamento das construções dessas moradias, em que muitas vezes elas são feitas apenas para mostrar que está sendo feita uma forma até de campanha política, porém não se consideram as subjetividades de uma moradia, que deveria ser um lar e uma casa de aconchego para várias pessoas, oferecendo dignidade humana a todos estes, o que não se mostra muito presente em grande parte desses países. Então é isso, muito obrigado pela paciência e compreensão, e esse é o nosso trabalho.